Fala, meus queridos, como é que vocês estão? Se preparem para um lag brabo aqui. O meu som está chegando antes dos meus movimentos. Então, temos que superar este obstáculo. Imagino que vocês estejam com saudades. Tá tudo bem comigo? Nos veremos com mais frequência nos próximos dias. Então, sente-se confortável. Tem notícias a apresentar aqui para cada um de vocês. Não se desesperem. Amanhã é o dia de você exercer o seu direito constitucional de protesto. Dentro da lei, tudo bonitinho. Então sente-se confortável e vem comigo. Olha como a grande mídia, o Estadão, está tratando as questões do dia 7 de setembro, amanhã. Está falando em manifestações golpistas. Hoje, essa gente dessa mídia aqui fala em golpe, não sei mais o que, quando a única coisa que nós, brasileiros de bem, queremos é expressar a nossa opinião, ter o nosso direito de livre expressão garantidos, que nós possamos caminhar na rua livremente, que nós possamos protestar em favor do presidente Bolsonaro, quando bem entendermos. E repito, tudo isso dentro da lei e da Constituição. E é como eu vi num tweet de um senhor, não vou identificá-lo, talvez ele não queira aparecer em vídeo, ele diz assim: aconteceu com um conhecido meu, vivia falando mal da polícia, defendendo o abolicionismo penal e batendo palmas para o PSOL. Um dia o telefone toca às 2 da manhã, era ele, o seu amigo. O filho tinha sido vítima de um crime, ele queria saber se eu conhecia alguém na delegacia do bairro. Tenho certeza que você conhece alguma história parecida com essa, todos nós sempre conhecemos. Vai acontecer exatamente a mesma coisa com as pessoas que hoje aplaudem atos arbitrários e ilegais só porque esses atos hoje afetam pessoas cujo pensamento ou estética as incomoda. Quem ajuda a chocar o ovo da serpente não vai ser poupado do seu veneno. Essas mesmas pessoas aqui que tratam as nossas manifestações como golpistas, como os atos não sei das quantas, nos acusam de violências que jamais cometemos, cedo ou tarde a caneta vai pesar em cima da grande mídia, meus amigos. Quem viver, verá. Meu querido, antes da gente prosseguir, por gentileza, pega o teu celular, aperta o botão do like, é importante para que este vídeo atinja mais pessoas, tá certo? Se estiver me conhecendo hoje, por favor, ignore este pequeno problema de lag entre o tempo da minha voz e dos meus movimentos e se inscreva aqui no canal. Eu sempre trago conteúdos importantes, os quais eu os mostro neste lado da tela. Feito tudo isso, vamos lá. Meu querido, olha o tamanho do absurdo. Você tá lá no boteco, tomando a tua breja, aí você vê uma notícia de um funcionário público que recebe aí como pagamento 30 e tantos mil reais aí, que vem direto do seu imposto, suado, que tu tanto trabalha, e aí tu fala uma coisa, expressando o seu sentimento, você está indignado, você está atolado em dívidas, e aí você acaba proferindo alguns insultos, como por exemplo aconteceu lá em São Paulo, no bairro Pinheiro, os quais o Xandão não estava presente. Mas alguém ouviu e isso daí se transformou num BO. Estão dizendo que foram os seguranças do Xandão que escutaram e tal, mas não se sabe. Imagina só, você tá num boteco, você reclama de um político e aí você vai pra casa, dormir, para outro dia trabalhar igual um cavalo desgraçado. Quando vê a Polícia Federal chuta tua porta, mão na cabeça, vagabundo, o senhor está preso. Uai, mas eu estou sendo preso por quê? Qual foi o crime federal que eu cometi? Você cometeu ataque à instituição democrática. Cana em ti! Enquanto isso, traficantes e homicidas são postos nas ruas todo santo dia. O presidente Bolsonaro convidou ministros e tudo mais para os protestos de amanhã. Lembre-se, ele vai estar na Esplanada em Brasília e à tarde irá para São Paulo. Da minha parte, estou convidando ministros e tudo mais, quem quiser aparecer será muito bem-vindo, disse o presidente. Repito, meu amigo, tudo dentro da lei, da ordem, da Constituição, tudo bonitinho para que você não seja prejudicado e para que a mídia e os outros malignos utilizem isso contra o nosso presidente, tá certo? Se comporte bonitinho. Eu sei que eu não preciso ficar dizendo isso, que você vai fazer tudo dentro da lei, mas é sempre bom repetir. Mas ou foi feito um pedido de prisão de 9 dos 10 ministros? Sim, foi isso que a nossa querida Flávia Ferronato postou no Twitter, que 2 ex-procuradores de justiça, na verdade eles já estão aposentados, entraram com uma notícia crime na Procuradoria-Geral Militar, pedindo a prisão em flagrante imediata de 9 dos atuais 10 ministros. Levando em conta que o Mendonça ainda não foi sabatinado,
por causa dessas confusões todas aí que o Senado está aprontando, e o Cássio é recém-chegado. Então todos os outros estão nessa lista aqui. Ah, mas o Will Dias Toffoli foi colocado como presidente do Supremo. Essa questão não tem problema, é apenas um erro formal. E observem que o Celso de Mello, que já está aposentado há um bom tempo, não consta na lista. E a nós resta aguardar se a Procuradoria-Geral Militar vai mandar isso para frente. O que importa é que algumas pessoas corajosas tomaram este tipo de atitude. Vamos aguardar ver se a lei será aplicada como deve. Ainda na questão dos absurdos, meus amigos, o Xandão também mandou prender um professor em Santa Catarina por convocar atos antidemocráticos. Meus amigos, vocês tentem imaginar o tamanho do bafão que ia ser se o presidente Bolsonaro tivesse mandado prender um professor qualquer. E olha, o que teve de professor falando groselha, para não dizer nada pior, contra o presidente Bolsonaro. Se você acompanha as notícias, ainda que por cima, você deve estar pensando agora numa meia dúzia. Agora tenta fazer uma projeção mental do que a grande mídia estaria falando se isso aqui fosse feito pelo presidente Bolsonaro. Seria um total absurdo. O Michel Temer novamente saiu falando algumas coisas. Comentou de novo a respeito daquela reunião dele com o Xandão em São Paulo, falou que tinha que se encontrar com o Bolsonaro e tudo mais, e agora o Temer abertamente fala em pacificação do presidente Bolsonaro. Ele fala em canal de diálogo com o Supremo e pacificação do presidente. Observem, meus queridos, que a mídia e essa gente comunista aí sempre fala em pacificar o presidente. Eles nunca estão errados. Inclusive, o TSE volta a falar em cassação da chapa do presidente Bolsonaro e do Mourão. Isso capitaneado pelo Luiz Felipe Salomão, que diz que vai entregar os relatórios que faltam, né, os pareceres, e aí só vai restar ao Barroso marcar a data do julgamento, em decorrência dos 4 processos que correm na corte por supostas irregularidades cometidas durante a campanha. Irregularidades essas que já foram julgadas, o presidente já foi absolvido, e como não há nada, absolutamente nada contra o presidente Bolsonaro, eles estão a requentar processos. Será que isso tudo é medo do dia 7 de setembro? Tem até uma outra notícia aqui falando numa hipótese de tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Mas, Will, qual motivo? Olha, eu li essa notícia várias vezes aqui e o único motivo que eu consigo entender é porque eles querem, pois não há violação legal, não há condenação em segunda instância, então é simplesmente porque eles querem tornar o presidente Bolsonaro inelegível. Isso que, conforme as pesquisas eleitorais do Poder Data, da Folha, desse monte de lugar aí, o presidente Bolsonaro perde para todo mundo. Imagina se não perdesse. Aí o presidente falou que vão ser manifestações de paz, também no escopo dos incisos 15 e 16 do artigo 5º da nossa Constituição Federal. A população brasileira tem o direito, caso queira, de ir às ruas participar dessa nossa data magna em paz e harmonia, escreveu o presidente Bolsonaro, conforme eu tanto mostro. E então, meus queridos, chegamos naquela situação que eu sempre mostro aqui para vocês. Sempre quando há alguma coisa grande acontecendo, aparece alguma instituição de nome difícil que você nunca ouviu falar, escrevendo algumas asneiras e colocando o nome de um monte de gente. A Internacional Progressista colocou aqui um monte de gringo, tem belga, tem americano, tem neozelandês, tem alemão, tem gente de tudo quanto é canto do mundo, que a maioria deles, se tu mostrar um mapa mundi e disser assim, aponta o Brasil, aponta São Paulo, aponta Brasília, a pessoa não sabe mostrar no mapa. Eu vou te falar, meu querido, gringo não sabe dessas coisas, mas aí, para assustar a população, para virar matéria, aparece mais de 150 parlamentares, ministros e ex-presidentes de 26 países sabem mais sobre o Brasil
do que você que vive nesta terra há 30, 40, 60 anos. Pessoas que não devem saber falar uma única palavra em português assinaram um papel aqui e estão esfregando na sua cara, dizendo que eles sabem mais do país do que você mesmo. E o que está para acontecer no Brasil, meus amigos, é parecido com isto aqui. Ativista contra a ditadura da Bielorrússia é condenada a 11 anos de prisão. Ela é acusada de colocar em risco a segurança nacional. O advogado dela também foi condenado pela justiça e terá que ficar 10 anos na cadeia. Ambos foram denunciados por conspiração. Se eu não tivesse dito que era na Bielorrússia, tivesse trocado alguns nomes e tivesse dito que era no Brasil, você estaria pensando agora: meu Deus, outra pessoa foi presa em território nacional sob qual alegação? Na Bielorrússia já tipificaram, encontraram um crime bonitinho contra esta senhora e seu advogado, tudo porque eles ousaram desafiar o sistema, ousaram questionar um ditador. Meus queridos, vocês notaram algumas semelhanças com o que eu andei mostrando neste vídeo aqui? É, meu amigo, complicado e difícil. Exercício militar reúne mais de 800 homens do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Até 2 dias atrás, eles estavam fazendo um exercício militar no Rio de Janeiro. Isso foi supervisionado pelo ministro da Defesa, General Braga Neto, e pelo chefe da Marinha. Além da capacitação no pouso, os militares realizaram exercícios de infiltração de mergulhadores de combate, evacuação aeromédica de feridos e tiro real sobre alvo à deriva. O treinamento conjunto foi proposto pelo Ministério da Defesa e tem por finalidade o aumento contínuo da interoperabilidade entre as forças. Sim, foi uma operação contínua das 3 forças. Tinha helicóptero da Força Aérea, da Marinha e do Exército. Deixe o seu like, reze para Deus com muita fé para que tudo dê certo no dia de amanhã. O futuro do Brasil depende dessa manifestação. Um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até amanhã, valeu, falou!